Gravando. E aí, galera do mal, vamos começar a nossa querida aula de cinemática vetorial, o terror das criancinhas. Se você entender isso daqui, ó, você vai levar aquela parte de eletrostática numa boa, campo elétrico, força elétrica, potencial elétrico, eletromagnetismo, tudo fica mais fácil. Mas o que é realmente difícil é aquela parte dinâmica, mecânica de Newton, né? Ali, para eu complicar, eu não preciso me esforçar. Nas outras eu posso até me esforçar um pouco, né? Mas naquela dali, mecânica é o cão que o pão manda. Então vamos começar, né? Primeira coisa que nós vamos saber sobre cinemática vetorial é que nós vamos estudar vetores. Certo? Eu vou começar das coisas básicas. Vamos começar do zerinho, tá bom? E depois a gente vai falando sobre as outras coisas e vamos encaixando. Aí as questões vão começando a fazer sentido e começando a ficar mais fácil. Então tenha paciência, é um assunto difícil, mas você só vai conseguir aprender física quando você souber diferenciar uma coisa vetorial de uma coisa escalar. Uma coisa escalar é um número real, tem negativo, tem positivo, tanto faz estar subindo como está descendo, como está indo, ele está tudo no mesmo sistema. Não entendi, professor. Vou te explicar. Vetores, eles devem seguir os eixos independentes, os eixos linearmente dependentes. Cálculo vetorial é cálculo em eixos, porque nós vamos ter módulo, vamos ter direção e vamos ter sentido. Agora, cálculo escalar é um número real. Eu uso matemática básica para fazer. Só que tudo que for escalar, você vai ter que tratar como se o sistema inteiro fosse uma coisa só. Professor, tem 72 velocidades, pois o cálculo é quase 72. Se ele for escalar. E se ele for vetorial? Ah, meu filho, é um vetor por vetor. É um por um. Então os cálculos são repartidos. Então, muito cuidado. Estou falando na linguagem de vocês, viu? Aí, conforme vocês vão aprender tudo isso aí? Não. Por exemplo, o cálculo que o aluno tem mais dificuldade de escalar é quando a gente mexe com potencial elétrico ou com energia. Mexeu com energia, aí tem umas questões que, se eu mudar um pouquinho, acabou com o aluno. Tá bom? Só que energia e potencial elétrico são grandezas escalares. Então, teve um negócio ali, um sistema cheio de não sei o que, tem que fazer o cálculo como um todo. Todo mundo entra no cálculo. E o cálculo é feito de uma lapada só. Se você deixar repartir as contas, você vai errar. E vetores? Aí, vetores, cada caso é um caso. Tudo está nos eixos linearmente independentes. Então eu vou começar de Gênesis, mas nós vamos levar um ano inteiro para chegar em Apocalipse. Por quê? Porque esse assunto está simplesmente em todos os outros. O Enem cobra assunto só de cinemática vetorial. Todo ano cai uma. E se você errar, viu? É tchau. Então nós vamos estudar todos os casos. Para dizer assim, não, já que não botou todos os casos, não. Nós vamos estudar todos. Tá bom? Não vai ter um que você pegue no vestibular que você vai ser surpreendido. Então, não estamos fazendo nada, né? Bora começar. O primeiro vetor que nós vamos estudar, e é o pai, é quem manda na parada, é o vetor velocidade. Eu vou botar aqui. Primeira coisa que nós vamos estudar, professor, é o quê? É o tal do vetor velocidade. O vetor velocidade, ele é representado por um V de velocidade, aí ele tem uma setinha, viu? Só para dizer que essa grandeza é vetorial. Então, se uma questão aparecer V com a setinha em cima, não está dizendo que o carro está indo para a direita, não. Está dizendo que ali se trata de um vetor velocidade. E se é um vetor velocidade, o que é que ele carrega consigo? 3 informações. A primeira informação que ele carrega é o quê? É o tal do módulo. O que é o módulo do vetor, professor? É o valor
mais a unidade de medida, viu? Porque se eu falar assim, ó, ei, Pedro, você está com 2 aí, né? Estou com 2. 2 o quê? 2 filhos? Ainda não, né, Pedro? R$2? Eu não sei. Mas se eu disser, ei, Pedro, tava ali, ó, em 3 km por hora. Aí tu já sabe que ele deveria estar em movimento e se deslocando aí com uma velocidade de 3 km por hora, né? Ah, então o módulo do vetor é o valor mais a unidade de medida. E se é a velocidade? 10 metros por segundo. E esse valor, ele vai dizer qual é o tamanho que o vetor vai ter. Porque o que é um vetor? Uma seta, uma reta orientada, em que o comprimento dessa reta ou o tamanho desse vetor vai ser dito pelo valor. Então, se você tiver um vetor, eu tenho um vetor quanto? Você tem esse vetor. Que vetor é esse, professor? Ah, estou falando da velocidade? Então, ó, é o vetor velocidade, professor. É? Então, eu vou repartir em tamanhos, ó. Então, aqui nós temos um tamanho, depois nós temos o mesmo tamanho, depois nós temos o mesmo tamanho. Certo? Quem é esse vetor que está aqui, hein, Pedro? Quem é esse vetor? É o 2V. Ah, Pedro. Não é só um rostinho bonito querendo vender um terreno, não, hein? É isso, você fala assim, quem é esse vetor, hein, Pedro? E agora? Que vetor é esse? Então, para a esquerda vai ser negativo menos 3V. Não existe vetor negativo. Se ele apareceu com esse negativo aqui, É quer dizer que ele tem um sentido oposto. Por quê? Porque o vetor é uma reta que tem um comprimento. E tu já viu o comprimento negativo? Ei, eu calculei a área do triângulo equilátero ali. Deu quanto? Menos 2 metros quadrados. Ou então avessou o terreno lá, não foi, Pedro? Avessaram o terreno. Então aqui, ó, 3V. Então o módulo está relacionado com o quê? Com o tamanho do vetor. Tudo bem até aí? E quem é o módulo? É o valor. E esse valor vai dizer quanto é que ele tem de comprimento. E o vetor faz curva? Jamais. Mas ele também tem mais 2 informações além do módulo. Qual é? A direção. Então o vetor tem uma direção. E muito cuidado com isso, viu? A direção é quem vai dar os sentidos desse vetor. Só vai existir sentido para o vetor depois que você definir a direção. Estou entendendo não, professor? É porque assim, ó, se o vetor está assim, você diz, é uma direção, a direção dele é vertical. Então, para cada direção, nós vamos ter 2 opções para o sentido. Ou ele está subindo para cima, ou norte, ou sul, para baixo. Mas se eu disser que esse agora é o vetor, esse vetor já não é mais esse vetor. O vetor só continua sendo o mesmo vetor, eu posso pegar ele e levar para qualquer lugar, desde que eu não mexa em nada, nem no módulo, nem na direção e nem no sentido. Então, quando eu faço essa rotação, esse vetor deixou de ser ele, agora é outro. E quem é a direção? Horizontal. Então, se aqui a direção é vertical e aqui a direção é horizontal, eu tenho novos sentidos. Porque, por exemplo, se eu disser que o vetor aqui é o vetor V, sentido, ou direção vertical, sentido norte. Aí eu pego e diz, ei, muda o sentido, Pedro. Então, ele só pode mudar para sul. Porque ele não tem como estar numa direção, sentido para cima, e de repente tu mudar o sentido para a direita. Não faz o menor sentido, porque se eu rotacionar isso, já é outro vetor. Ficou bem entendido isso? Porque às vezes cai essas coisazinhas assim, aí você diz, ai meu Deus, e agora? Agora aqui, ó, se aqui era o vetor 1, aqui com certeza é um outro vetor.
Quais são as possíveis direções? Temos a direção vertical, temos a direção horizontal, temos a direção diagonal, e aqui já é outro vetor. Sentido, cima ou norte, direita ou leste, diagonal, aí você é só lembrar do Brasil, né? Nordeste, porque você mora aqui, mais ou menos, né? No Piauí, aí você mora no Nordeste, é só você lembrar disso. Para a direita é leste, para a esquerda é oeste, tá bom? Aí não dá para você esquecer. Até aí, tudo tranquilo. Então eu só posso definir uma direção quando eu já sei qual é o meu sentido. Porque se eu tiver outra direção, já não é mais o vetor que eu tinha antes. Aí já é outra coisa. Aí muda tudo. Por quê? Quando a gente for estudar aceleração, vocês vão perceber o que eu estou dizendo, tá bom? Então depois de definir a direção, a gente pode fazer o quê? O sentido. Preste atenção. Siga o meu raciocínio e não me decepcione. Então se eu tiver o vetor velocidade, ele vai carregar com ele essas três informações. Ele vai ter módulo, que é o valor mais a unidade, e o valor é o quê? É o tamanho, o comprimento desse vetor. O vetor vira curva? Não, é uma seta orientada. Quando eu quero calcular o módulo do vetor, como é que eu calculo o módulo, professor? Você usa geometria básica. Então, como é que eu faço o cálculo para encontrar o módulo? Você simplesmente vai lá e tá com uma geometria plana, viu? Então eu vou responder com geometria planinha. Planinha, né? Agora, para tu calcular a direção e o sentido, aí já é outra história. A direção e o sentido, primeiro tu só define o sentido, depois tu tem o quê? A direção. Então, o cálculo para tu fazer isso daqui é diferente, viu? Então aqui você vai ter que fazer outro tipo de cálculo. E como eu tenho um vetor velocidade, como é que eu calculo pela definição? Qual é a definição de um vetor velocidade? A definição do vetor velocidade é que você vai ter um deslocamento dividido por quem? Pelo tempo. Mas estamos falando de quem? Do vetor inteiro da velocidade. Só que tem questão que fala assim, ei, estamos falando do vetor velocidade. Mas ele pode falar só assim, a velocidade. E você falar, a velocidade é o vetor velocidade todinho. Quantas velocidades existem? Uma. Essa daí. E ela é calculada onde? É um vetor? Então vai ser calculada em eixos. Cuidado, para o vetor velocidade, os eixos são matemáticos. Para os outros, são físicos. Porque quem vai definir o eixo vai ser a própria velocidade. Só que para ela existir, alguém tem que ter definido ela. Aí depois dela definida, aí ela define os outros. Então isso é meio complicado, viu? Então peraí, nós estamos estudando o quê? Olha o nome, olha o nome ali, cinemática. Matemática. Se fosse física, era cinefísica. É cinefísica? Não. Então preste atenção. Quem é o vetor velocidade? É quem vai definir a cinemática vetorial para as outras grandezas. Por quê, professor? Quais são as grandezas primárias que nós temos? 3. Massa, tempo e comprimento. E com elas eu construo todas as outras grandezas, chamadas de derivadas. Porém, a velocidade é o que está mais próximo possível das grandezas primárias. Porque a gente só precisa do comprimento e do tempo. Para eu definir, por exemplo, um vetor aceleração, já vai ser a velocidade no tempo. Só que a velocidade já é derivada. Todas as outras grandezas que eu vier a fazer já são mais derivadas, já são pelo menos de segunda ordem derivada.
Porque a velocidade é o único que é de quê? De primeira ordem. Já é definida por duas grandezas primárias. As outras já são definidas pelas primárias, mais as derivadas. Ah, então vem em segundo plano. É por causa disso que vem em segundo plano. E isso é bem difícil de você entender. Aí, professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Se a velocidade é vetorial, ele não vai falar assim não. Ei, é o vetor velocidade. Não vai falar não. Ele vai falar só assim, velocidade. E tem quantas? Uma. Professor, quando a gente estiver estudando movimento circular, e aí? E a velocidade angular? É a mesma. Só que eu mudo as coordenadas. Aí nós temos dois tipos de coordenadas, porque nós estamos estudando o quê? Cinemática, matemática. Aí temos as coordenadas cartesianas, que estão aonde? No plano cartesiano, que são os pontos, não é não? E nós temos quais coordenadas? As polares. Quando eu falar coordenada polar, é coordenada trigonométrica. Quando você vai fazer as componentes de um vetor, você não faz V seno ou V cosseno. Aquelas ali são outras coordenadas. São as polares. E as polares podem ser convertidas em quem? Em outras coordenadas. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, só existe uma velocidade. Vistas em coordenadas diferentes. Para o ensino médio tem 3. Quais são? As coordenadas cartesianas, que são os pontos. Aí nós vamos trabalhar com as coordenadas polares. Essa é o que a gente mais vai usar. Professor, mas se eu quiser uma coordenada circular, angular? Aí o segredo está no raio. Toda vez que você pegar uma grandeza vetorial ou escalar e dividir por raio, ela se transforma numa coisa que vai fazer um movimento circular. Mas é a mesma velocidade. Então começou na... É claro que não, né? Preste atenção. Esse vetor velocidade, ele não vai chamar... Ele pode até chamar de vetor velocidade, mas se ele falar só velocidade, aí é o vetor todinho, viu? Agora, quando ele falar, eu quero um módulo da velocidade, aí ele quer só o valor. Se ele falar velocidade, aí você diz, já sei, eu vou calcular. Aí você vai errar, porque a velocidade é o vetor inteiro, não a grandeza vetorial. Então, que fique bem claro uma coisa. A velocidade, ela vai ser definida na matemática, porque ela é a grandeza mais próxima das primárias. Todas as outras derivadas são derivadas de segunda ordem. Eu já uso a velocidade, eu já uso a aceleração. A aceleração já é derivada da velocidade, que é derivada. Professor, não estou entendendo. Quando você pegar o espaço e derivar ele, o espaço, né, a distância, né, o comprimento, é uma grandeza primária. Se eu derivo, aí eu tenho uma grandeza derivada. A derivada de uma distância, de um comprimento, é a velocidade. E a derivada da velocidade é a aceleração. E a derivada da aceleração é um ponto. Ixi, você vai ficar com medo. Não tenha medo. Se a velocidade é a primeira derivada da primária, que é a distância, o que é a derivada? É tu dividir pelo tempo. Na hora que tu dividir pelo tempo, tu tira 1 grau da parada. Tô entendendo. Não está entendendo ainda não, mas vai entender. Então, se a velocidade é a primeira derivada de uma primária, ela será definida na matemática. Então, para eu definir o vetor velocidade, eu preciso colocar isso aqui nos eixos. Aí, professor, quem foi que descobriu esses eixos? Galileu. Não foi quem primeiro estudou os movimentos? Né? Então, esses eixos são os eixos de Galileu, chamados de eixos linearmente independentes. Eu vou dar essa aula como se fosse com as criancinhas, né? E mesmo assim ainda vai ser difícil. Preste atenção, siga o meu raciocínio e não me decepcione. Então vamos lá. Professor, então quem são esses eixos linearmente independentes? É um plano cartesiano que você estudou desde a 5ª série. Aqui é Y, ordenadas. Aqui é o eixo X, professor.
Abscissa, né? Essa daí é nova, é 1978 essa piada. Aí vamos lá, nós temos o quê? Um plano cartesiano. Só que na cinemática ele é chamado de eixos linearmente independentes. Por que esse nome independentes? Sempre que tu tiver um vetor formando 90 graus com outro vetor, eles serão independentes. O que foi que o baitolão fez? Quem é o baitolão? Newton. Aquelas tranças longas, não era por outra coisa, né? Newton foi lá, ó, pegou o negócio de Galileu e... Ui, Galileu, traz para mim. Aí Newton definiu o quê? Que esse eixo, eu só posso aplicar uma Francisca, meu amor, sabendo que a aceleração é um vetor e força também é um vetor, se todos os vetores estiverem em cima desse eixo. Aí eu vou lá e, Francisca, meu amor. Aí eu calculo. Mas é uma Francisca, meu amor, para os vetores que estão todos na direção o quê? Vertical. Aí, professor, o que foi que Newton fez mais? Ele disse, como esse não interfere nesse, porque está formando quantos graus aqui? 90. Aí Newton foi lá e disse assim, no eixo X é só rebolar outra Francisca, meu amor. Quantas velocidades existem? Uma. E quantas acelerações existem? Uma. E essa uma pode ter quantas componentes? Duas. A aceleração que o baitolão de Newton botou na vertical, ele chamou de aceleração da componente centrípeta. E aquele botou no eixo X, ele chamou de componente tangencial da aceleração. Mas cuidado, nesse eixo ainda não posso usar Francisca, meu amor, porque se esse eixo é o eixo matemático, é o plano cartesiano na matemática, ainda em coordenadas cartesianas, só cabe aqui a velocidade. Aí preste atenção, depois que eu descobri a velocidade, é que essa velocidade, que só existe uma, definirá os eixos. Por quê, professor? Porque na física os eixos, eles são dinâmicos. Eles podem estar assim, ó. Ei, mas o corpo está descendo um plano inclinado. Aí ele gira e faz isso daqui. E o eixo X agora é esse daqui, da ladeira. E o eixo Y, 90 graus. Quem vai definir para onde o eixo está é o vetor velocidade. Mas quem define a velocidade? A velocidade é definida pela matemática, na primeira derivada. Então esse aqui, ó, que ainda está lá em Galileu, da matemática, ainda não posso usar o quê? Francisca, meu amor. Esse eixo matemático é só para definir quem? A velocidade. Aí vamos dizer que, olha só, lancei um corpo. Cadê, professor, o corpo que você lançou? Deixa eu lançar um aqui, ó. A caixa de remédio. Meu Deus. Lancei. Qual foi o movimento que essa caixa fez, hein? Se fosse esfinge, que ela não caiu da mesa, não. Aqui é a mesa. Aí a caixa fez o quê, ó? O senhor jogou a caixa, aí ela fez assim. Pronto. Lembra que eu acabei de dizer que existirá uma aceleração centrípeta, uma componente. Porque quantas acelerações existem? Uma. E essa pode ter, no máximo, duas componentes. Aí a aceleração, quando tem duas componentes, como a aceleração só é uma, ela é sempre a resultante. Quando eu falo assim, ei, a velocidade só tem uma, e a resultante. Essa velocidade pode ter componentes? Pode, só que as componentes dela são definidas na matemática. Então, por exemplo, na física do ensino médio é um pouquinho assim embaçado fazer as coisas, porque na física de nível superior eu faço os cálculos em movimento. Na física de nível médio eu não tem matemática suficiente do ensino médio para eu calcular as coisas em movimento. Aí
Aí eu vou ter que ficar parando as posições. E no ensino médio, só tem como eu calcular as coisas, os cálculos só podem ser feitos com a matemática que eu tenho limitadíssima se eu parar o corpo em uma posição. Só dá para fazer o cálculo parado. Então tu tem que andar com o controle remoto toda hora. Pausa. Aí tu calcula onde tu pausou. Eu quero... Pausa. O vetor velocidade, que só tem uma, é sempre um vetor o que a trajetória? Tangente. Então, o vetor velocidade é sempre o que? Tangente. Porque é a velocidade quem vai definir a trajetória do corpo. E o corpo está indo para onde, hein, Herbert? Me diga para onde é que está apontando a velocidade. Preste atenção. Vou colocar 3 posições, tá bom? Vou colocar bem aqui, ó. Parei. Ei, tava subindo a caixa, tava subindo, eu parei bem aqui, na primeira posição, viu? Aí eu vou parar a outra na altura máxima, viu? Porque só pergunta aqui, né? Essas coisas. Na altura máxima. E bem aqui, vou parar aqui, ó. Ponto 3. Eu quero que você represente o vetor velocidade. Só que quando eu falar assim, represente graficamente o vetor velocidade, eu quero que você desenhe o vetor. Porque uma coisa gráfica é uma imagem que você vê. Um desenho. Entendi. Representar graficamente a velocidade é representar o vetor velocidade. E como você já está tendo uma ideia, todos os cálculos no ensino médio é calculado parando nas posições. Eu não tenho integral para fazer as coisas em movimento no ensino médio. Tudo bem? Então vamos lá. Parei aqui. O vetor velocidade é sempre o quê? A trajetória. Tangente. Então, ó, nessa posição de lançamento, o vetor velocidade é quem? Esse. Aí eu vou dizer que é no início, V0. E nessa posição? Tangente à trajetória. Que é esse aqui? É o vetor V1. Se eu sou na altura máxima, tangente V2. E o vetor aqui? O vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Vou chamar de V3. E aqui, prof, tangente V final. Tá bom? Você sabe que mudou uma das 3 informações. Não é mais o vetor que você tinha antes. É um novo vetor. Aí, esses vetores só podem ser calculados no ensino médio como? Parando. Ele vai dizer, eu quero na posição tal. Aí você pausa, aí calcula lá. É porque o aluno do ensino médio ainda não sacou isso daqui na física. Mas tudo que é calculado na física do ensino médio é sempre em posições. Já viram os pêndulos? Aí diz assim, na altura mais baixa, aí faz a pergunta. Nas extremidades, aí faz a pergunta. Nunca é assim, eles circulando tudo sem parar. Já viram isso aí? Não existe, é sempre nas posições. Então comece a entender isso. Aí o vetor velocidade é definido aonde? Quem define o vetor velocidade? O eixo matemático. Ligado? Deu? Aí nós vamos botar. Eu vou representar o vetor na posição 1, 2 e 3. Não foi o que eu disse? Cadê o vetor 1? Está com 1. Qual a direção dele? Quem é o módulo do vetor 1? V1. Qual é a direção do vetor V1? Olha aí no quadro e me diz. Diagonal. Qual o sentido? Nordeste. Então, cadê o vetor 1? Tu vai representar ele aqui, ó. Aqui é o vetor V1. E, como eu acabei de falar, só existe cálculo se tiver em cima dos eixos. Ele está em cima dos eixos? Está fora. Então não tem cálculo na física do ensino médio para calcular isso daí fora. E nem em nível superior, viu? Então nós vamos ter que trabalhar o quê? Esteve fora do sistema de eixos, aí eu serei obrigado a decompor ele. Aí nós vamos ter, ó, V1 em X. Como é o nome de V1x? É a componente horizontal da velocidade, do vetor velocidade. Então, o vetor velocidade pode ter o quê? No máximo 12 componentes.
Só que o nome das componentes do vetor velocidade é componente horizontal da velocidade, Vx, ou componente vertical da velocidade, Vy. Mas eu só vou ter as duas se esse vetor velocidade estiver o quê? Fora do sistema de eixos. Aí sim, eu sei que ele tem o quê? Duas componentes. V1 tem quantas componentes? Duas. V2 tem quantas? Só tem uma, porque está na... Só tem uma, porque ele já está em cima do eixo. Então, eu já posso fazer o cálculo. Professor, eu acho que eu vou conseguir entender, né? Claro que você vai. Eu achei um gato aí, tava morrendo no meio da rua, não tem? Aí os cachorros querendo matar ele em cima de uma árvore, apavorada. Aí eu fiquei com pena e disse, não vou levar para casa, né? Aí levei. E ensinei ele a cagar numa caixa cheia de areia. E ele aprendeu. Então, se o gato no meio da rua consegue aprender a cagar numa caixa de sapato, a gente, nós que somos muito mais inteligentes do que um gatinho, a gente vai conseguir. Não vai não? Quantas componentes tem o vetor V1? Duas. Como é o nome das componentes? Aí você diz, quem é o vetor? É o velocidade? Então, velocidade só tem componente horizontal e componente vertical. Quem é a componente vertical? Vy. E quem é a componente horizontal? Vx. Agora, cadê o vetor V2, hein? Eita, o vetor V2, ó. V2 já está do jeito que manda o figurino. O V2 já está aqui. Ele já está apoiado no eixo? Já. Então, não precisa compor. Agora, cadê V3? Olha o V3, está no quarto quadrante, hein, professor? E aqui é o quê? V3, ó. V3 está fora ou está dentro do sistema de eixo? Fora. E por causa disso, ele terá quantas componentes? Duas. Uma componente em X, eu vou botar aqui, né? V3 de X. E uma componente em Y, que nós vamos colocar aqui, ó, e será quem? Será V3 de Y. E o que é que eu faço com V1, professor? Manda para o inferno, porque não tem como fazer o cálculo vetorial fora do sistema de eixos. Então, muito cuidado com esse outro detalhe, viu? Que detalhe, professor? O eixo que define a velocidade é esse. Sempre está vertical e horizontal. Sempre. Não vai mudar. Agora, quando a velocidade definir o outro eixo da física, para outras derivadas de segunda ordem ou de terceira ordem, aí os eixos mudam e eles são dinâmicos, eles têm rotação. Tudo bem? Tudo bem, né? Então, moral da história. Quem é V1 de X? Bora botar um ângulo aqui, ó. Vou chamar esse ângulo de quem? Θ. E esse daqui? Sempre, ó, quem manda na parada é Y, viu? Então, o ângulo que está aqui é um ângulo que? De quarto quadrante. Mas eu posso fazer a conta com esse ângulo aqui, né? Não. Mas o correto é medir a partir de X, porque X é o domínio. Então vou chamar esse ângulo aqui de alfa, tá bom. Quem é V1 de X? Aí você diz, V1 de X é uma componente de V1, que está colado com o ângulo cosseno de θ. Na hora que tu faz esse cálculo, tu acaba de transformar uma coordenada, ó. Aqui não é um ponto não, então quem é V1? É V1 de X, V1 de Y. Isso aqui é um ponto, coordenada cartesiana. Aí quando tu faz, ó, isso, a componente do vetor, tu acabou de transformar essa coordenada cartesiana em uma coordenada polar. E aí tu colocou o vetor em cima do eixo. E aí, todo santo ajuda depois disso. Estou começando a entender. Quem é V1 de Y? Olha, V1 de Y está aqui, apoiado no eixo vertical. Então aqui é um vetor V1 vezes quem? Vezes o seno de θ. V2 tem componente? Não, V2 já coincide com quem? Se V2 está aqui, pessoal, ó, V2 é justamente quem? V2 de X. Só que V2 de Y é quem?
Então só é uma componente. Aí eu já posso arrochar, Francisco, meu amor. O cálculo só é feito assim. Ei, Everett, existe cálculo aqui, ó. Existe? Dá para fazer o cálculo aqui? Nem a pau. Se for vetor, tem que apoiar nos eixos. E isso é o que é mais difícil. Mas eu tô com a paciência de ensinar um gatinho. E o gato ainda bota panca, tu acredita? Os cachorros rasgando, peguei o bichinho aí todo babado, de mordida. Aí tá comprando a ração mais barata na Agrocampo, né? 16 conto o quilo. Aí, um mês todinho comprando essa ração e o bicho comendo, né? Aí um dia eu fui pegar essa ração barata, não tinha acabado. Aí fui obrigado a comprar de 22. Aí dei, aí quando acabou disse, vou voltar a comprar de 16. Aí comprei 16. Quem disse que o gato comeu? Aí eu disse, se lascar, porra, tu tá morando na rua. Não era. O bicho é banqueiro, hein? Ei, professor, e cadê V3 de X? Rapaz, V3 de X é quem? É uma componente de V3 que está colado com alfa, cosseno de alfa. E quem é V3 de Y, professor? É uma componente de V3 que está o quê? Seno do ângulo. Aí vamos lá, preste atenção, vamos dar nome ao boi. Vai dizer, já que nem deu nome. Mentira sua. Quem é V1 de X? Aí sempre as componentes do vetor velocidade serão chamadas assim. É a componente horizontal. Professor, e quem é V1 de Y? É a componente vertical. Só que quando eu vou chamar componente de aceleração, ela só virá depois que a velocidade definir novos eixos. E os novos eixos são chamados de eixo tangente e eixo centrípeta. Mas só vem depois que a velocidade definir. Até aqui, está todo mundo mais ou menos entendendo? E quando eu digo bem assim, ei professor, a velocidade não é quem diz para onde é que o corpo está indo, não é quem define a trajetória? Quem define a trajetória? Se tu botar vários pontos, ó, o vetor velocidade é sempre o quê? Tangente. Então, para esse corpo valer curva, ó, é o vetor velocidade que vira curva em vários pontos infinitos. Aí é que vem a ideia de velocidade limite, quando o limite do tempo tende a zero. Isso quer dizer que eu vou pegar pontos bem pertinho do outro. E se eu pegar 1 milhão de pontos aqui, ó, daqui até aqui, aí eu tenho uma ideia de velocidade limite. Que é quando cada pontinho desse, ó, é tangente. Esse, ó, devagarzinho, ó, ele vai virando a curva. É por isso que a velocidade é quem dá a trajetória de qualquer coisa. Porque a velocidade é um vetor sempre o quê? Tangente. E o que é que quer dizer tangente? Tangente, traduzindo de matemática para fisiquês, tangente é a mesma coisa que escalar. E traduzindo de fisiquês para português, escalar é linear. Linha reta. Mas você já entendeu que aqui só calculo nas posições. Entendeu? Até aí, tranquilo? Estamos devagar? Mas estamos